Bem-vindos a mais um vídeo da nossa série sobre epidemiologia clínica. No vídeo de hoje, nós vamos continuar conversando sobre a repetibilidade de um teste diagnóstico. Mais especificamente, nós vamos conversar sobre uma segunda medida de repetibilidade, chamada coeficiente kappa. Vocês vão encontrar na literatura diferentes nomes: coeficiente, índice, estatística kappa. Nós vamos chamar essa medida de coeficiente kappa. Para que nós possamos entender como calcular essa medida e como interpretá-la, nós vamos então recorrer novamente a uma tabela 2x2, resumindo os resultados de uma avaliação de repetibilidade. Nesse exemplo concreto que nós temos aqui nessa tabela, comparando os resultados de uma medida com os resultados de uma segunda medida, nós temos uma concordância de 80%. Nós aprendemos a calcular concordância no vídeo anterior. Se você não lembra ou perdeu esse vídeo, eu convido você a assistir essa aula. O link está aqui na descrição do vídeo. Mas como que nós chegamos nesse 80%? Relembrando o cálculo da concordância, é uma razão em que no numerador nós temos o número de pacientes classificados da mesma forma, ou seja, positivo nas duas medidas ou negativo nas duas medidas, e o denominador, o total de pacientes avaliados. No nosso caso aqui, nós temos 275 pacientes classificados como positivo nas duas medidas e 525 como negativo nas duas medidas. Somando 275 com 525, nós temos 800, que dividido por 1.000 nos dá então a nossa concordância de 80%. Mas, ao observarmos, pessoal, essa concordância, nós poderíamos nos perguntar o seguinte: o quanto dessa concordância é simplesmente pelo acaso? Para a gente entender isso um pouco melhor, vamos pensar num exemplo hipotético, claro que nunca aconteceria na prática, mas só para a gente entender o conceito. Vamos supor então que a medida 1 se refere a um avaliador e a medida 2 a um segundo avaliador. E vamos pensar, pessoal, que os nossos avaliadores são completamente negligentes e que eles classificaram os pacientes como positivo ou negativo através de um sorteio. Ou seja, o avaliador 1 sorteou 450 pessoas e as que caíram no sorteio, ele disse que o teste era positivo, e nas demais ele disse que o teste era negativo. Da mesma forma, o avaliador 2 sorteou 300 pessoas e atribuiu a elas o resultado positivo, e para as demais o resultado negativo. E vamos supor, pessoal, que o sorteio realizado pelo avaliador 1 é completamente separado, completamente independente do sorteio realizado pelo avaliador 2. Nesse caso, em que a classificação dos pacientes como positivo ou negativo foi completamente aleatória, haveria concordância? Ou seja, haveria pacientes classificados como positivos nas duas medidas ou negativos nas duas medidas? Sim! Ou seja, simplesmente pelo acaso, algumas pessoas vão ser sorteadas como positivos pelos dois avaliadores, outras vão ser sorteadas como negativo pelos dois avaliadores e, claro, as demais como positivo por um e negativo pelo outro avaliador. Ou seja, simplesmente pelo acaso, é esperado que os avaliadores concordem em alguma medida. Isso, então, nos levaria a pensar o seguinte: ok, mas e se eu conseguisse, de alguma forma, remover a parcela da concordância atribuível ao acaso e ficar só com a parte real, digamos assim, da concordância? Qual seria o resultado que eu observaria? E é justamente isso que o coeficiente kappa tenta quantificar. Vamos então ver a fórmula dessa medida de repetibilidade. No numerador, nós temos a concordância observada menos a concordância esperada. O que é isso? Nós realizamos a nossa avaliação de repetibilidade, calculamos a concordância e observamos um resultado. No caso aqui, 80%. Então, essa é a concordância observada, a concordância que nós calculamos, que nós estimamos no nosso estudo. Então, nós temos aqui a nossa concordância observada de 80%. Já a concordância esperada é aquela ideia que nós estávamos discutindo agora, da concordância que eu esperaria observar entre as medidas simplesmente pelo acaso, se os pacientes fossem diagnosticados simplesmente através de um processo de sorteio. Nós vamos aprender a calcular a concordância esperada com base no acaso no próximo vídeo. Por enquanto, eu peço que vocês confiem em mim e acreditem que a concordância esperada com base no acaso para essa situação aqui é 52%. Como calcular isso, nós vamos aprender num vídeo futuro. Indo então para o denominador da fórmula do kappa, nós temos 1 menos a concordância esperada. Então é igual ao numerador, só que em vez de termos a concordância observada, nós temos o número 1.
Para que nós possamos entender então essa fórmula, pessoal, eu vou calcular o kappa aqui nesse exemplo e aí eu vou discutir o resultado com vocês. Então a concordância observada no nosso exemplo é 0,8, a concordância esperada no nosso exemplo é 0,52, então o nosso numerador é 0,28, 0,8 menos 0,52. O nosso denominador é 1 menos a concordância esperada, 0,52, que dá 0,48. Fazendo essa divisão, então, e convertendo para percentual, nós temos um coeficiente kappa de 58%. Então, esse foi o kappa neste exemplo. Tudo bem, mas como interpretar esse coeficiente e como entender a lógica da fórmula? Vamos fazer isso agora, então. Vamos olhar primeiro para o denominador, pessoal, da fórmula do kappa. No denominador, nós temos 1 menos a concordância esperada. O que é isso? A ideia do denominador do kappa é a seguinte. O valor 1 se refere à máxima concordância possível, certo? A concordância máxima possível entre dois avaliadores é 1 ou 100%. Então, ao calcularmos 1 menos a concordância esperada, nós estamos calculando o seguinte: a distância entre aquilo que eu esperaria simplesmente com base no acaso e o ideal teórico de concordância, que é o 100%. Ou seja, o quanto é possível, teoricamente, o teste ser melhor do que o acaso. No nosso exemplo, a concordância esperada era 0,52. Então, a distância entre a concordância esperada e a concordância perfeita do ponto de vista teórico seria 0,48 ou 48 pontos percentuais. Ou seja, o máximo que é possível um teste ser melhor do que o acaso nesse exemplo, em termos de concordância, é 48 pontos percentuais. Ok, esse é o máximo possível do teste ser melhor do que o acaso. Mas o quanto o teste de fato foi melhor do que o acaso? É aí então que nós comparamos a concordância observada, e não a concordância ideal do ponto de vista teórico, com a concordância esperada com base no acaso. No nosso exemplo aqui, a concordância observada foi 0,8, a concordância esperada 0,52. Fazendo então essa subtração, nós temos 0,28 ou 28 pontos percentuais, ou seja, dos 48 pontos percentuais que era possível que o teste fosse melhor do que o acaso, o teste de fato atingiu 28 pontos percentuais. E 28 de 48 corresponde a 58%. Então, a interpretação do kappa, na verdade, ela não é tão complicada. Ela é a seguinte: de tudo o que era possível o teste ser melhor do que o acaso, em termos de concordância, claro, o quanto, de fato, o teste conseguiu ser melhor do que o acaso. No nosso caso aqui, isso foi 58%. Ou seja, o teste atingiu 58% de tudo que era possível ser melhor do que o acaso. Para que nós possamos nos familiarizar um pouco mais, pessoal, com o coeficiente kappa, entender um pouco melhor essa medida, eu queria discutir algumas situações particulares com vocês. A primeira delas é a seguinte: vamos supor, pessoal, que a nossa concordância observada fosse perfeita, fosse 100% ou 1. Pensando na interpretação que nós discutimos agora, esse kappa seria 100%. Por quê? Foi perfeito, é evidente que ele conseguiu atingir tudo o que é teoricamente possível atingir. E isso se confirma se nós avaliarmos isso na fórmula. Nós temos a mesma expressão no numerador e no denominador da fração, que simplifica então para 1 ou 100%. Aqui nós já temos uma situação intermediária, em que a concordância observada foi maior do que a concordância esperada, porém ela não foi perfeita. Nesse caso, pessoal, o numerador do kappa vai ser um número positivo. Por quê? Porque a concordância observada é maior do que a concordância esperada. Então, quando eu subtraio um número por um número menor do que ele, eu vou ter um número positivo. E o denominador do kappa também vai ser positivo. Por quê? Porque a concordância esperada, ela nunca vai ser perfeita. Afinal, ela é a concordância que a gente esperaria com base no acaso. Então, nós temos aqui também um número positivo. Então, um número positivo dividido por outro número positivo vai nos dar um kappa maior que zero, ou seja, um kappa positivo, mas não perfeito, não igual a 1. Para que ele fosse igual a 1, para que ele fosse 100%, a concordância observada também teria que ter sido perfeita. E esse resultado aqui, pessoal, ele também está de acordo com aquela interpretação que nós atribuímos ao kappa. Afinal, se a concordância observada foi maior do que a concordância esperada, o teste de fato conseguiu ser melhor do que o que se esperaria com base no acaso. Então, o
o kappa, consequentemente, é positivo. Na situação, pessoal, em que a concordância observada é igual à concordância esperada, o que iria acontecer com o kappa? Intuitivamente, nós pensaríamos que seria um kappa de 0, afinal, o teste não conseguiu em nada ser melhor do que o esperado com base no acaso. E, de fato, essa nossa intuição está correta, porque no numerador nós teríamos a concordância esperada, menos ela mesma, então 0. 0 dividido por um número positivo é 0. Então, de fato, na situação em que o teste não foi em nada melhor do que o acaso, o kappa vai ser 0. Também existe, pessoal, a possibilidade, ao menos do ponto de vista teórico, que a concordância observada seja inferior à esperada. Ou seja, que a concordância entre as medidas seja inferior do que o esperado pelo acaso. Ou seja, que os avaliadores discordem entre si mais do que o que seria esperado com base no acaso. O que vai acontecer com o kappa nesse caso? Vamos pensar no numerador do kappa. Nós vamos ter a concordância observada inferior à concordância esperada. Então, um número subtraído de um número maior do que ele vai dar um número negativo no numerador. O denominador vai ser um número positivo. Então, o nosso kappa vai ser um número negativo, ou seja, o kappa está dizendo que a performance do teste foi inferior ao que se esperaria com base no acaso. E qual é o valor mínimo possível do kappa? O valor mínimo possível do kappa é aquele que se relaciona com a pior concordância observada possível, que é uma concordância de 0. Qual é a pior concordância, né, pessoal? É a situação em que eu não tenho nenhum indivíduo classificado como positivo nas duas medidas e nenhum indivíduo classificado como negativo nas duas medidas. Claro, não é o caso dessa tabela aqui, eu só estou indicando as caselas correspondentes para vocês. Nesse caso, então, qual seria o kappa? Numerador vai ser 0 menos concordância esperada, então, menos concordância esperada, dividido pelo denominador de antes, 1 menos concordância esperada. Então, esse é o menor valor possível que o kappa pode ter. Percebam, pessoal, o kappa pode ser negativo. Por que eu estou chamando a atenção disso? Porque alguns autores ignoram essa possibilidade e quando o kappa dá negativo, eles arredondam, digamos assim, para 0. Inclusive, alguns programas de análise de dados fazem isso também. Então, eu queria aproveitar esse vídeo também para esclarecer para vocês que, ao menos do ponto de vista matemático, o kappa pode sim ser um número negativo. Pessoal, não se preocupem se vocês não se sentem ainda 100% familiarizados com o coeficiente kappa. É normal levar um pouco de tempo para que a gente se acostume como interpretar, como aplicar essa medida de repetibilidade. A mensagem que eu queria deixar com esse vídeo é que o coeficiente kappa é uma medida de repetibilidade que nos permite como que remover a parte da concordância que é atribuível ao acaso. De forma que o kappa pode ser interpretado como de todo o que era possível o nosso teste ser melhor do que o acaso, o quanto ele de fato conseguiu atingir desse potencial. Espero que a explicação tenha ficado clara e se esse vídeo ajudou você de alguma forma, eu te convido a deixar um like aqui no vídeo e também acompanhar a série completa sobre epidemiologia clínica. Eu vou deixar o link para a série aqui na descrição do vídeo. E se você se interessa por epidemiologia de forma geral, eu te convido também a se inscrever no meu canal. Assim você não perde sempre que tiver vídeo novo. Nos vemos então no próximo vídeo para nós continuarmos conversando sobre o coeficiente kappa. Até lá!